E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, amados e preciosos ouvintes. A nossa meditação, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Está escrito assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O meu desejo é que esta palavra possa encontrar guarida em vossos corações nesta hora, e que ao término deste programa cada um de nós possamos estarmos com os nossos corações ardendo, queimando em desespero por recebermos porção dobrada do Espírito Santo. Vocês observam, amados ouvintes, o elogio que a Bíblia faz para Zacarias e para Isabel. Ambos
eram justos, ambos viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E nós podemos analisarmos e termos a inteira convicção que Deus requer que todos nós andamos irrepreensivelmente diante dele, guardando todos os mandamentos que ele tem deixado para nós. Você observa que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que ele, as mesmas coisas que ele requereu no passado, as mesmas conduta que ele exigiu no passado, ele continua exigindo hoje, amado ouvinte. Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus que tem dois pesos e duas medidas. Ele é o mesmo. Ele exigiu de Noé, ele exigiu de Moisés, ele exigiu de Abraão, ele exigiu dos apóstolos e ele exige de nós também que sejamos perfeitos, que sejamos irrepreensíveis. Isto é, ele não força ninguém a ser. Quando eu digo que ele exige, é que para nós sermos arrebatados é preciso, é necessário nós obedecermos a palavra de Deus, obedecermos os mandamentos de Deus de acordo com o que está escrito. A Bíblia chega a dizer que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. A mesma Bíblia também diz, em São João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus deixou para nós uma verdade, Deus deixou para nós a melhor coisa, que é a tua palavra. E bem-aventurados são aqueles que lutam, que buscam viver de acordo com o que está escrito. Você observa que a Bíblia diz em São João capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você observa, amado ouvinte, que é um conselho que o nosso Senhor Jesus Cristo está dando a toda a raça humana. Examinai as Escrituras e cuidar ter nelas a vida eterna.
Tende cuidado de aplicar, de viver o que nela está escrito. Porque é preciso, os homens têm se modernizado. Consequentemente, as igrejas estão modernas. Há um novo evangelho para todos aqueles que querem andar no caminho largo e entrar por uma porta espaçosa, por uma porta larga, por um caminho espaçoso. Porém, a Bíblia disse que tal caminho, que tal porta larga, que tal caminho espaçoso, ele conduz para a perdição, conduz para a morte, porque tais caminhos diz ao povo que Deus só quer o coração e que o indivíduo não precisa andar diante de Deus de uma maneira irrepreensível. Vive-se de qualquer maneira, vive de qualquer jeito e acreditam que estão em paz com Deus. Porém, individualmente, cada homem, cada mulher sabe que lá no profundo do coração ali é o lugar do trono, ali é o lugar onde está a torre de controle. Ali há uma voz ali dentro, dizendo para o homem, dizendo para a mulher: se arrependa, toma a sua posição, a maneira que estás vivendo, a maneira que você está conduzindo a sua vida, não condiz com o que a Bíblia Sagrada pede para nós. Porém, os homens, a Bíblia chega a dizer que eles têm cobições nos ouvidos e eles vivem da maneira que bem quer viver. Os homens vivem de uma maneira tão pecaminosa, de uma maneira tão cruel, a ponto que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que o homem tem colocado o Senhor Jesus Cristo para fora. E uma vez que o homem tem feito isso, eles têm crido, eles pensam que eles estão acima de Deus e que eles podem fazer o que eles bem entendem, o que eles acreditam, de forma que eles deixam de seguir, de obedecer a Bíblia Sagrada e começam a dizer: mas a minha igreja diz assim, o meu pastor diz assim. Então, entre a Bíblia e a minha igreja, eu fico com a minha igreja. Entre a Bíblia e meu pastor, eu fico com o meu pastor. Amado ouvinte, Jesus Cristo em São Mateus,
capítulo 4, ele ficou com aquilo que já estava escrito. Quando Satanás veio citando as Escrituras para ele, ele também citou as Escrituras para Satanás. E ele dizia, mas também está escrito. E foi assim que ele venceu a Satanás. Foi assim que ele derrotou a Satanás. Você observa que Satanás fez algumas propostas para ele. Ele foi tentado pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Satanás estava oferecendo algo para Jesus Cristo, ali no monte da tentação, para que uma vez que Jesus aceitasse aquilo ali, Jesus Cristo passaria a andar de acordo com os ditames de Satanás. Mas Jesus Cristo era a própria palavra de Deus encarnada. Era o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio dos homens. Portanto, ele não poderia virar as costas para a palavra. Como um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, uma semente genuína de Abraão, ela não vira as costas para a palavra. Um verdadeiro filho de Deus, ele caminha com a palavra. Um verdadeiro filho de Deus, ele caminha na luz do Evangelho. Ele não está caminhando sobre a luz de uma igreja, sobre a luz de uma denominação. Haja visto que as luzes dos homens são falíveis, mas a luz de Deus, esta luz é eterna. Esta luz que ele prometeu em Zacarias capítulo 14, versículo 7. Ele diz que no tempo da tarde haveria uma luz para restaurar, para trazer o povo de volta ao caminho original, a mostrar para o povo que o povo deve viver uma vida irrepreensível, que o povo de Deus deve viver uma vida separada, que o povo de Deus deve andar como forasteiro, como peregrino, como estrangeiro nesta terra em que nós estamos vivendo. Oh, meu precioso ouvinte, o povo de Deus, os filhos de Deus, é a luz no meio desta escuridão em que a era de Laodiceia se encontra. Apocalipse capítulo 3, é uma era que chega a dizer, rica sou e não tenho falta de nada, e por dizer tais coisas, vive a vida que vive. Agora o eleito, o genuíno, eleito, ele depende de Deus. Você observa que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele chegou a dizer assim, o filho não pode fazer nada sem que antes o Pai o revele. E Deus tem revelado para nós, Deus tem mostrado para nós a maneira que Ele quer que os seus filhos caminhem sobre esta terra. Ele tem mostrado para nós a maneira que Ele quer que nós vivamos para Ele. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Você pode conferir depois, primeiro epístola do apóstolo Paulo em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo,
e todo o vosso espírito, e alma, e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido ouvinte, Deus está exigindo isto da sua igreja. Deus requer isto da sua noiva, que a noiva viva separada, que a noiva se conserve fora de Sodoma, fora da moda deste mundo pecaminoso em que nós estamos vivendo, que as mulheres se ataviem, como Paulo escreveu em Timóteo capítulo 2, versículo 9. Ele diz que as mulheres se ataviem de traje honesto. Este é o requisito. A Bíblia chega a dizer: não com tranças, não com ouro, não com pérolas preciosas ou vestidos preciosos, mas que as mulheres aprendam em silêncio, com toda a sujeição. Isso é viver uma vida irrepreensível. Mas você observa como o mundo está vivendo hoje, como as pessoas estão vivendo hoje, ao inverso, totalmente ao inverso, ao contrário do que a Bíblia Sagrada fala, do que a Bíblia Sagrada exige. Você observa que quando a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34, que a mulher não deve usar de autoridade, que a mulher estejam caladas na igreja. Paulo chega a dizer: não permito que ensine e nem que use de autoridade. Porém, o mundo religioso vem e diz: não tem importância, não tem problemas. A mulher pode pregar, a mulher pode ensinar, a mulher pode ser uma pastora, a mulher pode ser uma pregadora, a mulher pode vestir calça comprida, a mulher pode cortar o cabelo, a mulher pode usar roupa sumária, a mulher pode usar saia curta, a mulher pode usar pintura, a mulher pode fazer isso, o homem pode fumar, o homem pode beber, o homem pode viver adulterando, o homem pode viver mentindo. Não, isso é o mundo denominacional que diz. Mas a palavra de Deus não fala desta forma. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher precisam viver irrepreensivelmente se querem ir para o arrebatamento, se querem ir para a Nova Jerusalém. É preciso dar meia volta, é preciso se submeter à palavra de Deus, é preciso andar com Deus como Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ah, pastor, mas eu andar com Deus, eu tenho que levar minha mochila, eu tenho que levar minha mala, eu tenho que levar minha bagagem. Não, você não tem que levar o seu fardo é pesado. Deixa o seu fardo nesta hora no altar, tome o fardo de Jesus Cristo, pois o fardo dele é leve e o seu jugo é suave, meu irmão, minha irmã. Jugo pesado é do diabo, jugo pesado é o jugo de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir.
veio para mandar as pessoas para o inferno, dizendo que não tem importância viver de qualquer forma, tomar a ceia de qualquer forma. Isto é um pecado, isto é abominação diante de Deus. Deus exige uma separação, Deus exige uma consagração da sua igreja. Deus para aparecer, Elohim para aparecer para Abraão, Abraão teve que separar da sua parentela. Você pode ler Gênesis capítulo 12, que Deus exigiu que Abraão separasse da sua parentela. Você precisa, nós precisamos termos uma intimidade com Deus. É necessário termos uma conferência com Deus. É necessário encontrarmos com Deus, como Moisés encontrou com Deus. É necessário encontrarmos com Deus, como Paulo encontrou com Deus. Ele deseja encontrar com você, meu irmão. Ele deseja encontrar com você, minha irmã. Renda-se a Deus nesta hora. Diga no seu coração: Senhor, me ajuda a viver uma vida irrepreensível. Me ajuda a viver uma vida consagrada. Me ajuda a viver uma vida como Zacarias e Ana viveram, Senhor, uma vida irrepreensível. Uma vida a qual eles guardaram os seus mandamentos, eles guardaram os seus preceitos, eles não guardaram apenas 99%, não, eles guardaram 100%. E se uma vez teve alguém que alcançou graça e guardou os teus mandamentos, eu sei, eu creio que hoje também há aqueles que guardam o teu mandamento, e eu quero ser um dos tais. Eu quero ser um homem que guarda o teu mandamento. Eu quero ser uma mulher que guarda o teu mandamento. Diga isso no teu coração, peça isso para Deus. Se você pede misericórdia, você alcança misericórdia. Se você busca graça, você encontra graça diante de Deus, o Deus infalível, o Deus que pode te curar nesta hora. Esse mesmo Deus que, vendo que Zacarias vivia uma vida irrepreensível, que viu que Isabel vivia uma vida irrepreensível, Isabel vivia como uma verdadeira e genuína cristã. Ela não vivia como a Jezabel pintada, com unha pintada, com batom. Não, ela não vivia desta forma. Ela era uma mulher irrepreensível. Não era uma mulher mexeriqueira, fofoqueira. Não eram tais tipos de mulher que existe neste século que nós estamos vivendo. Era uma mulher consagrada a Deus. E por ela viver uma vida irrepreensível, por ela viver uma vida temente a Deus, era uma mulher de altar. Veja bem, era uma mulher de altar, era uma mulher de oração. E por ela viver tal vida desta forma, sendo ela estéril, Deus deu para ela um filho. Deus deu para ela um filho chamado João Batista. Um filho que veio para precursar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Malaquias capítulo 3. Irmã, irmão, ouvinte, se você quer encontrar favor com Deus, viva uma vida irrepreensível, tenha crédito com Deus. Viva uma vida acima desta vida mundana que o mundo denominacional, que o mundo viva acima destas coisas. Viva mais perto de Deus e você terá favor com Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus os abençoe. Então falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Então disse Josué novamente ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai, santificai. Se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar, santificai, santificai, porque o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Muitos de lábios impuros no serviço de Deus, com suas vestes manchadas pelos pecados seus, mãos contaminadas com impureza de ser. Santifique hoje sua vida, se queres ter poder. Santificai, santificai. Se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar, santificai, santificai, porque o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Breve o Senhor a figueira vai balançar. Ai daquele que não estiver firme com a vida no altar. Seja santo em toda maneira de proceder, pois breve o Senhor regressa nas nuvens com poder. Santificai, santificai. Se queres ver fogo caindo e ouvir Deus falar, santificai, santificai, porque o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Então novamente disse o Senhor a Josué: eis que este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Santificai.